Olá, amantes da tecnologia! Sejam bem-vindos ao 33º episódio do podcast Guanabara.info. O meu nome é Gustavo Guanabara e já que todo mundo aqui vai viajar no tempo, vamos pelo menos rachar a gasolina. Estamos aqui reunidos, cara. Olha, a família inteira junta de novo, cara. Olha que maneiro. Atendendo a pedidos. O que 150 comentários não fazem com o negócio, né? Pois é, né? Ah, mas ó, estamos aqui reunidos para uma nova série de podcasts, cara, que é os podcasts sobre história da computação. Né? Nós gastamos todo o nosso dinheiro que nós arrecadamos com camisa comprando uma máquina do tempo. Ó, tá ela aqui. E nós vamos... Que linda, cara. Nós vamos... É magenta, o Luiz escolheu a cor. Magenta metálico. E nós vamos viajar no tempo, cara. Então nós vamos levar vocês, ouvintes, pra trás no tempo e depois ir adiantando. Nós vamos viajar. O Gustavo vai levar vocês pra trás. Eu não quero, não. Eu recuso. Então nós vamos fazer viagem. Preparem aí o seu capacete, que nós vamos viajar no tempo agora. Então a mecânica desse nosso episódio vai ser a seguinte: nós estamos aqui com a máquina do tempo, aqui do lado, e nós vamos fazer o seguinte: eu vou pedir para alguém configurar a máquina, e a gente vai viajar no tempo, para trás ou para frente. No início a gente vai voltar no tempo e depois nós vamos acelerando até chegar no final do episódio. Mas terão novos episódios sobre a evolução da informática, se vocês quiserem. Se não, morre aqui. Ok? A gente joga fora a máquina do tempo. Ainda tá no tempo de devolver, entendeu? A gente comprou nas casas. Vou fuzilar ela. Não, gente, deixa Tem 7 dias de garantia. Isso, então. Não, deixa aqui que eu vou usar, cara. Eu tô tendo um caso com a princesa Isabel. Eu sou obrigado a ouvir isso. Tudo bem. Mas eu tô passando maquiagem pra ficar moreninho, né, mas... Então vamos lá. Ô Renan, faz o seguinte, vamos configurar aqui, voltar 4.008 anos. 4.008 anos? Isso. Só um momento. O meu banco só tem um cinto no meu banco, Luiz. Você pode sentar no meu mané. colo se você quiser. Não, precisa. Mané, configurei errado, hein? Botei um 0 a mais, estamos indo pra 48.080 anos atrás. Não, pode... Volta, backspace. Não, cara, dinossauro. Calma, dinossauro não. Seu burro. Perto backspace. Então vambora, segura na minha mão aí. Não, isso não é minha mão, não. Nós estamos agora aqui, 2000 a.C. A viagem fez mal, cara. Vambora. É o... Como é que chama, Rodrigo, quando a gente Homem arroto. Não, quando a gente viaja e dá delay no relógio interno, jet lag. Jet lag. Ele tá com jet lag de 2000 anos. Então, vamos lá. O ser humano, ele nunca tá satisfeito com as coisas, graças a Deus, né? Acho que eu já falei isso num episódio. A humanidade, ela só evoluiu porque o ser humano não está satisfeito com nada. Em 2000 a.C., o ser humano não sabia fazer conta, né? Não tinha matemática, não tinha escola, né? Naquela época não tinha faculdade, não tinha nada. Na verdade, o que acontecia era que o ser humano, ele tinha que fazer contas simples para controlar o seu dia a dia. Por exemplo, o cara lá da Mesopotâmia tinha uma criação de animais. Então ele tinha que contar os seus animais. Eles iam pastar lá e na volta ele tinha que contar. Como é que ele contava esses animais, Rafa? Ele tinha um notebook da Dell? Não. Inspiram. Não, ele usava pedras. Ele tinha um saco de pedras. Para cada animal que ele tinha, ele botava uma pedra. Quando os animais eram liberados, ele tirava as pedras e cada um que entrava de volta na cerca, ele botava a pedra de novo. Então a conta dele era feita por pedra. Se terminassem os bichos e sobrasse pedra do lado de fora, era sinal de que faltou voltar algum animal. Uhum. Pedra, em latim, é cálculos. Daí desse... Cálculo renal. O cálculo... Exatamente. O cálculo renal é uma pedra no rim. O nome cálculos vem de pedra e deu origem ao termo cálculo, que a gente usa até hoje para fazer conta, né? Então a origem é lá da Mesopotâmia, lá 2000 a.C. Só que é o seguinte, o cara ficar andando com um saco de pedra era uma bosta, né? Imagina, cara, vou ali botar os bichinhos pra pastar. O cara tem 7.500 animais. Um saco de Papai Noel nas costas de pedra. O cara tinha escolhido. Surgiu o primeiro estagiário, né, cara?
Rasgava o saco de pedra do cara. E eles inventaram o seguinte: em 2000 a.C. ainda, eles inventaram uma armação de madeira. Imagina uma armação de madeira cheio de varetas em pé. Imagina uma armação, tipo um quadro, cheio de vareta em pé. Nessas varetas em pé, eles colocavam pequenas pedrinhas furadas no meio. Isso é, as pedras podiam correr pra cima e pra baixo dentro da vareta. Entendeu como é que é? Entendi. A vareta da direita era a vareta da unidade. A vareta do lado era de dezena, a do lado centena. E aí começou-se a utilizar o sistema decimal de numeração. Vocês sabem por que a gente usa o sistema decimal de numeração? Não faço ideia. Por que a gente usa 100, 200? Não, é sistema binário, octal, hexadecimal, existe um monte de sistema. Por que a gente usa o decimal? Mais fácil? É mais fácil pra gente. Por quê? A gente se acostumou com isso. Não, porque nós temos 10 dedos, cara. Qual é a forma que você aprende a fazer conta? No dedo. O Lula só tem 9. Então. Mas ele conta no dedo imaginário, ele conta. Podia contar o octal, né? É 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, cotoco. Então, nós usamos o sistema decimal porque é mais simples pra gente. E Luiz, o computador usa que tipo de sistema de numeração? É binário? Por que ele usa binário? Sei lá, ué. Tu falar que é porque ele tem 2 dedos, eu vou te dar um tapa agora. Não, cara, o computador ele trabalha com 2 estados, né? Ligado e desligado. Ligado e desligado, é. Então, o que é mais fácil fazer conta com ele? Com 2 estados. Então, por isso ele usa o binário. Ok? Exato. Vocês nunca tinham se perguntado isso? Por que? Não. Aí, Nunca. tá vendo? Então, tá vendo? É o podcast mais cultural da internet, cara. Então, o ábaco, ele utilizava o sistema decimal, que era o mais fácil pra gente. Por muitos anos, cara, até a nossa idade, os mais velhos aqui sou eu e o Rodrigo, né? Então, até a nossa idade, a gente acabava, quando criança, sendo obrigados a brincar com o ábaco sem perceber que nós estávamos brincando. Alguém nunca teve aquele quadro? Tem um quadrinho na escola que no canto tinha um ábaco. Verdade. Então, Até eu brinquei com isso. Então, na verdade, quando a gente brincava, a gente pensava que aquilo ali eram pedras que a gente só servia pra fazer barulho, entendeu? Mas aquilo ali é uma forma de fazer cálculo. Até hoje, muitos chineses fazem conta, né? Os comerciantes chineses fazem conta usando o ábaco. Acreditem se quiser. E o ábaco, ele permite fazer somas e subtrações. Pra somar, é só levantar as pedrinhas. Pra subtrair, é só baixar as pedrinhas. Multiplicação. Não se faz. Não, naquela época, cara, tu ia multiplicar o quê? Tu ia dividir o quê? Né? Mas assim, isso nós estamos falando em 2000 anos antes de Cristo. Então naquela época não existia divórcio, né? Não existia. Não existia. Quem convidou o Luiz? Por quê? E apareceu aí, mano. Então vamos fazer o seguinte, tá? Entendemos essa era? Tá muito quente aqui, cara. Vamos adiantar o tempo. Ô Luiz, aumenta aí. Roupas de volta. Vamos fazer o seguinte, Luiz. Aumenta aí mais ou menos 3.600 anos pra frente. Vamos. Tá bom, mas pode ser 3.623? Pode. Tá mais forte, pode ser mais perto que tá mais Você perto. gosta desse número? Tranquilo. Eu ia falar 24, mas ia pegar mal. Então vamos 23 mesmo. Calma aí, pá. Beleza, tá tudo certo. Vamos lá. Aperta esse botão aí não, cara. Esse botão aí não, pô. É o outro, pô. Cara, descemos agora em 1623. Né, já civilização e tudo mais. E o ser humano ainda não está satisfeito, porque ele não consegue fazer cálculos de maneira simples. Né? Ainda se usa muito ábaco por aqui e está se usando muita régua de cálculo. Que é uma régua que você vai deslizando um visorzinho e aí você consegue fazer contas. E eu vou apresentar para vocês uma pessoa, tá aqui comigo, chamado Blaise Pascal. Vocês já ouviram falar em alguma coisa parecida com Pascal? Eu já. É o Pascoal, né? É o Pascal. É o Pascoal. É o O famoso Pascoal. Blaise Pascal, ele mora na França, ele é francês. Ele é o seguinte, nessa época, 1623, nos séculos antigos, você percebe que as pessoas eram tudo, né? O cara ele era filósofo, matemático, cozinheiro, faxineiro... Jogador de futebol. Isso, ele era tudo. Hoje em dia a gente tem uma profissão. Em 1600... Era o ócio criativo, né? É verdade, o cara não tem nada pra fazer, não tem televisão, não dá pra ver Faustão. Então, vamos lá. Graças a Deus. Imagina, a History Channel naquela época ia ser uma bosta, né? Então, o Blaise Pascal, ele era matemático, físico, filósofo e teólogo. Que pariu, hein? Rapaz. Mas olha só, tem gente que fala assim, Pascal é a linguagem Pascal. Não, Blaise Pascal, cara, ele é um dos maiores filósofos do mundo. Né? Ele foi um dos caras que, não sei se vocês já ouviram essa frase, o coração tem razões que a própria razão desconhece. Vocês já ouviram isso? Eu já. Já. Blaise Pascal, cara. Vocês sabiam disso? Não. É a Não. parte filósofa. Prazer. Né? Tá vendo? Aperta a mão dele aí, Renan.
Porra, A mão, Renan! Não, Renan, a mão, Renan. Não, e assim... Ele tá meio calado, é porque ele tá meio incomodado com o equipamento. É verdade. O Blaise Pascal, ele foi pra área de matemática porque o pai dele era matemático também. Só que o pai dele era matemático e recolhedor de impostos também. Tá? Nada mais justo. O cara não podia ser uma coisa sabe só. fazer conta. E com 16 anos, cara, Blaise Pascal criou o Teorema de Pascal, que é um teorema que envolve circunferência, hexágonos circunscritos. Eu não vou ficar falando disso, não. E com 16 anos, cara, o cara criou um teorema. Você tem noção? O cara não era pouca bosta, não. Eu conheço só o de Pitágoras. Eu também. Não, é um dos teoremas da trigonometria. Foi o teorema que ele criou não fez muito sucesso, não. Não, cara, mas olha só, hoje, por exemplo, outra coisa... Geometria. É geometria? Ah, então tá. Geometria projetiva. Outra coisa que Pascal também criou foram tratados sobre hidrostática. Por exemplo, hoje em dia, o macaco hidráulico, ele usa uma teoria sobre pressão de líquidos. Essa teoria foi inventada por Pascal em 1662. Não tinha muita coisa que fazer, então acabou inventando. Mas o nosso invento principal, o que vai servir pra gente, é a Pascaline, ou Pascaline, ou sei lá como é que se fala isso. A Pascaline era uma máquina que ele fez com 19 anos. A máquina, ela conseguia somar e subtrair. Nossa. Só que não mesma era... coisa que o ábaco. Só que é o seguinte, é ábaco, ábaco. Eu tava bocejando. Você já falou errado. O ábaco, ele somava e subtraía, só que você tinha que mexer pedra por pedra. Na Pascaline, isso era feito mais ou menos automatizado. Você girava roldanas e mexia agulhas e ele conseguia fazer somas e subtrações. Isso pra época, cara, 1623, né, na época da Pascaline é 1642. Isso era absurdo, cara. Tanto que Pascal, como um cara que ficou famoso por suas invenções, a gente tá acostumado na nossa cultura a idolatrar alguns inventores, né? Por exemplo, Leonardo da Vinci. Quem acha que Leonardo da Vinci não foi um grande inventor? Mas o cara foi um visionário da época dele, né? E Blaise Pascal também foi um visionário, só que ele é pouco falado. Antes que alguém pergunte, Blaise Pascal não inventou a linguagem Pascal, né? Pelo amor de Deus. Se ele tivesse inventado a linguagem Pascal em 1623, aí sim ele seria um grande inventor. A linguagem Pascal, na verdade, foi uma homenagem a Blaise Pascal. Então, pelo amor de Deus, cara, não fala Pascal. Jesus. Agora que você sabe quem foi Blaise Pascal, que foi um grande matemático, físico, filósofo e teólogo, por favor, fala o nome dele direito. É Pascal. Você ia ficar muito chateado se falassem seu nome errado. Você esqueceu de falar também que ele era padeiro também. Não, padeiro ele não era, não. Carpinteiro. Então vamos adiantar a máquina aqui pra 1672, quando vai acontecer uma coisa importante também. Nascimento da Dercy Gonçalves. Não foi não. Em 1672, agora vem a parte boa, cara. Estamos na Alemanha, ó que maneiro. Oh, meu Deus, ainda bem que vocês estão comigo, porque eu sei falar alemão fluentemente. Verdade. Em 1672, um cara chamado Gottfried Wilhelm von Leibniz, Leibniz. Assim. O cara, ele era filósofo, cientista, matemático e ainda dava tempo para ser diplomata e bibliotecário nas horas vagas, certo? Isso, jogador de futebol, beisebol, basquete, mas jogava porrinha na padaria. Não, Leibniz, ele foi o seguinte, ele criou o termo função. Hoje a gente resolve função, a gente vai pra matemática, a gente não estuda cálculo, limite de função, derivação de função, integrar funções. O termo função foi inventado por Leibniz. E o Leibniz, ele criou, o que vai servir pra gente é o seguinte, Leibniz pegou a máquina de Pascal e aprimorou para que ela fizesse, além de soma, subtração, ele poderia fazer multiplicações e divisões. Aí já rola já o divórcio. Isso aí. A partir da máquina de Leibniz surgiu o divórcio. Que ridículo. Então, isso foi um grande marco também. Então, a gente passou rápido aqui. Vamos adiantar mais um pouquinho e vamos para 1801, que esse foi um marco legal. Em 1801, na França, tinha um mecânico. Esse era só mecânico. Ele era muito atarefado, não dava pra ser cientista, filósofo, físico, matemático. Não, é que em 1800 já era mais difícil se formar nas coisas, né? É verdade. Eu vou apresentar a vocês Joseph Marie Jacquard, tá? Que era viado. Como é que é o nome do cara? Joseph Marie Jacquard. Olha, ele tive 2 vezes na França, cara. Ó, ele já foi na França, foi pra Alemanha, agora na França de novo. Voltamos na França. Ele é um mecânico francês. Quando a gente estuda isso na faculdade, quem tá fazendo faculdade de informática
quem faz segundo grau de informática, já deve ter ouvido falar nesses caras, né? Não sei se ouviu tudo isso que a gente tá falando, mas quase ninguém viu essas pessoas, né? Nós vamos mostrar foto. Nós estamos aqui, a gente vem, tira fotos e vamos colocar no post. Se vocês olharem na postagem, agora, os comentários também são postagens nossas. Então nós vamos colocar foto dessas pessoas aí. Tá? Gustavo tirou uma foto com o Pascal. Isso aí, Pascoal. Com o Pascal. Então, Joseph Marie Jacquard, ele fez o seguinte, ele era mecânico. Em 1801, só pra gente se situar historicamente, era a época da Revolução Industrial. Então, Primeira Revolução Industrial, né? Primeira Revolução Industrial, isso aí. E Joseph Marie Jacquard, ele construiu o tear de Jacquard. Tá? O que é o tear? É uma máquina que faz tecido. Tá? Saca aquela máquina que o cara tinha que pegar? Isso aparecia muito em novela da Globo. Pega aquelas madeiras grandes, empurrava um monte de fio. Tem aquele monte de fio esticado e ele vai trançando. Tá? Só que ele fez o seguinte, ele fez uma máquina automática. Ele pegava um cartão de papel, furava o cartão com o padrão que ele queria no tecido, colocava o cartão na máquina e a máquina gerava o tecido pra ele. Olha que maneiro. Maneiro. Fazia o desenho. Surgiu o cartão perfurado? Aí surgiu em 1801 o cartão perfurado. Caramba. Certo? Caramba, Renan, você é inteligente. E que mais tarde vai ser útil pra caramba pra gente. E agora vem um dos maiores, se não o maior, a maior história que eu tenho pra contar pra vocês, que nós vamos adiantar a máquina aí. Ô, Rodrigo, você agora. 1822, né? Isso aí, adianta aí. Vambora, vamos pra lá. Onde é que a gente tá agora, Luiz? Inglaterra, rapaz. Olha o guarda inglês, eu vou incomodar ele. Nessa época não tinha, não, Deus. Não. Tu tava lá pra saber? Não, eu tô agora, pô, eu tô agora. Eu tô vendo um. Então tá, passa a mão na bunda dele. Não pode encostar. Eu vou apresentar a vocês, cara, um dos mais famosos e mais importantes inventores da área de tecnologia dessa época, que foi Charles Babbage, tá? Como é que é? Charles Babbage. Ou como a gente fala nas aulas, os alunos falam Babbage. Babbage. Isso aí. Carlinho Babbage. Grande Babbage. Carlinho Babbage. Isso aí. Boa. Essa foi boa. Charles Babbage, ele viveu em 1822, né? As principais invenções dele. E ele era matemático, cientista e inventor. Mecânico ele não era não, né? Não, só pra vocês terem uma ideia, ele inventou... Não, ele não era mecânico, mas ele inventou uma das coisas mais importantes de um carro, que é o velocímetro. Foi ele mais importante porque ninguém olha pra ele. Não, passa perto de um radar pra você ver. Mas daí, o velocímetro tu não vai estar nem aí. Então ele inventou o velocímetro, cara. E ele era muito inteligente. Babbage, eu acho que eu julgaria Babbage o mais inteligente de todos que a gente visitou hoje. E ele fez o seguinte, ele era professor da Universidade de Cambridge, na Inglaterra, e ele inventou uma máquina chamada máquina diferencial. O que era a máquina diferencial? Era uma calculadora absurdamente grande, com engrenagens gigantescas. Vai estar a foto aí também nos comentários, tá? É só entrar nos comentários, vai ter foto aí das máquinas. A gente vai botando aos poucos. E a máquina diferencial, ele somava e subtraía. E ela era programada para resolver polinômios. O que é polinômio, Rafa? Você sabe? Já ouvi falar dessa... Todo mundo já ouviu falar em equação de segundo grau, não ouviu? Fiquei reprovado por causa de uma. Ax ao quadrado mais bx mais c. Isso é um polinômio. Isso é um polinômio. É um polinômio que a gente chama de quadrático. E a máquina de Babbage conseguia resolver polinômios. Pô, mas peraí. Qual a utilidade de resolver polinômios? Ele gerava tabelas que eram úteis para navegação. Essa, em 1822, era a época das grandes navegações. Então, a máquina diferencial de Babbage foi útil pra caramba para traçar trajetórias de navegação. Rotas de navegação. E algumas características da máquina de Babbage. A saída dele, pra ter uma ideia, era um prato metálico de cobre e as informações eram gravadas por furos concêntricos nesse prato de cobre. Tem alguma coisa hoje em dia que pareça com isso, Rafa? CD ou DVD. A máquina de Babbage, ele gravava informações num disco redondo, tipo um CD, né? E como é que o CD é gravado? A gente viu como é que um CD é gravado. Como é que é? O CD é gravado fazendo furos na mídia, né? Isso. E naquela época, como é que era gravado o disco de Babbage? Buraco, perfurando o prato. Também. Babbage, ele já inventou essa parada. A entrada de dados era feita através dos cartões perfurados de Jacquard. E a saída era gravada no prato. Isso fez fama. Babbage ficou famoso, um professor de Cambridge, super famoso e tal. Só que ele queria mais. E ele conseguiu muito dinheiro do governo inglês para criar a sua maior invenção, que era a sua máquina analítica. O que é a máquina analítica?
essa máquina, ela poderia fazer todas as operações que pudesse ser imaginada. Ele imaginou assim, vou criar uma máquina que vai poder fazer qualquer tipo de conta, contanto que essa máquina seja programada. Olha que maneiro. Então, ele poderia executar algoritmos, foi uma das primeiras aparições do termo algoritmo, foi com Charles Babbage. E a máquina dele, olha só, cara, Luiz, 1834, você imagina, é muito tempo, né? E ele idealizou uma máquina que se dividia em 4 partes: memória, unidade de computação, unidade de entrada e unidade de saída. O que tu conhece hoje? É um cara, computador. então quem é o pai do computador? É o Babbage. Bill Gates? É o Bill Gates. Não, cara, não é o Bill Gates. É o Não ouçam o que o Renan fala, não ouçam. Carlinhos. Carlinhos Babbage. Carlinhos Babbage, grande Carlinhos Babbage, Carlinhos. chefe da boca. Ai, meu Deus Cara, do céu. Só quero saber quem é a mãe, cara. O pai a gente já descobriu. Eu vou apresentar a mãe já, calma aí. Então ele inventou uma máquina, ele idealizou uma máquina que teria 4 partes, que são as mesmas partes do computador. A entrada e saída de dados era feita por cartão perfurado. Ele poderia ser programado, poderia ter um algoritmo para organizar ela. Ele tinha memória com espaço para dígitos. Então, cara, tinha tudo que um computador tem hoje. Só que precisava dos programas. E aí entra mais uma personagem, que é Ada Augusta Lovelace. Ada Augusta era uma filha de um nobre inglês. Só que ela era inteligentíssima na matemática. E ela era uma das seguidoras de Babbage. Ela era uma ajudante de Babbage. É estagiária aí, Rodrigo. Mais um. Ela que carregava as coisas. Exatamente, mas não era pedra, pelo menos. Era no máximo cartão. E Ada Augusta, ela escreveu os primeiros programas para máquina analítica. Devia ser feia. Vejam a foto e tirem suas conclusões. Vai ter foto da Augusta também. Nós estamos tirando aqui. Ô Renan, sai, para de botar chifrinho nela. Foi mal. Qual foi o primeiro programador da história, então? Uma mulher. A da Augusta? Não foi um programador, cara, foi uma programadora. Era sapata. Né? Tanto que existe uma linguagem. Existe uma linguagem chamada o quê, Renan? Ada. Em homenagem a ela. Então existe uma linguagem Pensava chamada... que era facção. Oi? Pensava que era verdade a facção, mas tudo bem. É uma linguagem tão importante que eu nem conhecia. Não, a Ada foi usado muito tempo pelo governo americano. Cara, Em homenagem isso é a Gugu. Ada é usada... Já rapidinho. Ada é usado no sistema de controle aéreo americano. Aí, tá vendo? Sistema de Até controle hoje? aéreo americano. Até hoje. É desenvolvido em Ada. Quer dizer, Toma lá. maior parte, né? Toma Tem lá. outra parte mais baixo Bem nível. feito. Em homenagem a Gugu. Não, cara, olha, a Ada Augusta, ela foi um grande marco da história mesmo, cara. E a linguagem Ada, ela é usada exatamente o que o Renan falou. É muito para fins militares. Tá? Foi criado pelo governo americano essa linguagem. Foi uma homenagem a Ada Augusta Byron. Ok? Gugu. É sério mesmo. Fã de Ana Carolina, Gugu. Só que tem um negócio, cara. Só tem uma coisa. Essa máquina analítica ia ser o primeiro computador do mundo, né? Se ele fosse construído. Ele não foi construído. Tá. Ele foi todo idealizado. E o Carlinhos Babbage, ele morreu. Ele levou Babbage. É verdade. A morte levou Babbage. Então, ó. Então a morte levou Babbage em 1871 e ele não concluiu, ele não conseguiu por limitações tecnológicas da época. Tá? Infelizmente. Existe um modelo da máquina analítica, mas não foi construído por Babbage. Foi construído anos depois, em homenagem à morte de Babbage, não sei quantos anos aí, construíram a máquina analítica e provaram que ela poderia funcionar. Então é interessante. Então a gente falou bastante de Babbage. Babbage, então, você que é da área de tecnologia, deve respeitar Babbage, né? Toda a invenção de Carlinhos Babbage foi muito importante pra gente. Então, quem foi o último a adiantar a máquina do tempo aí? Pra não ter briga. Foi o Rodrigo? Foi o Rodrigo. Quem vai agora? É você, Luiz? Pode ser. Digita aí. Faltou Rafael. O Rafa, digita aí então. 1880. É pra onde a gente vai agora. Por que serve esse botão? Sei lá. Não. Aperta não. Lendo uma Pior que aperta a aí, pergunta aperta aí. pergunta e aperta. Ejeta a cadeira do Luiz. Não, é pino de segurança na tua cadeira. Onde é que a gente tá agora, Rafa? Estados Unidos. Estamos Estados Unidos. nos Estados Unidos. E eu vou apresentar a vocês um cara chamado Hermann Hollerith. Vocês já ouviram esse nome? Calma aí.
Rolerite eu já ouvi falar nesse troço já. O que é rolerite? Alguém sabe explicar? Olha só. A gente, aqui no Rio de Janeiro a gente não tem, não sei em Minas, vocês usam o termo rolerite? Ou... Não, esse negócio de rolerite é só no Rio mesmo, essa não, parte de não, rola, no Rio não. Tem Isso Minas, não. é em São Paulo, cara. Em São Paulo usa muito rolerite. O rolerite hoje em dia é o sinônimo de contra-cheque, que a gente usa contra-cheque aqui no Rio. Em São Paulo eles chamam de rolerite. Quem foi Hermann Rolerite? Ele era um funcionário. Ele era funcionário do... Ele era matemático, físico, filósofo, inventor. Não. Ele era funcionário do United States Census Bureau. O que é um censo, Rafa? O que é censo? O que é censo? É. Por exemplo, o Luiz. Luiz não tem censo. É o lugar que controla as estatísticas do país. É tipo o IBGE no Brasil. Isso, ele faz o censo. O que é o censo? É contar gente, contar carro. Vamos recensear os carros. Vamos recadastrar os carros, ver quantos carros tem. Né? E os Estados Unidos, né, sempre tiveram. Qualquer lugar do mundo tem censo. Né, para saber a população, se a população aumentou, se a população diminuiu, se tem mais velho que novo, se tem mais novo que velho, né? Essas coisas. Bom senso é uma boa contagem? Não, Renan. Tá vendo? Tem mais homem que viado, essas coisas aí. Não, é o seguinte, o Hermann Rolerite, ele era funcionário do Census Bureau. E só pra você ter uma ideia, um censo, vamos pegar o de 1880, que é o ano que a gente viajou agora. O censo de 1880, ele demorou 7 anos pra ficar pronto. Isso é, você conta as pessoas, você vai lá, faz... Já mudou tudo, né? Pô, em 7 anos já nasceu gente pra cacete e já morreu gente pra cacete. Então o número não era muito preciso. E aí Hermann Rolerite falou o seguinte, vou criar uma máquina, né? É aquele negócio que eu falei no início, cara, o ser humano nunca tá satisfeito, graças a Deus. Ele falou o seguinte, vou criar uma máquina que conte pessoas, muito mais rápido do que contar na mão. Né? Hoje em dia, eu não sei aí na Austrália, como é que é a eleição aí na Austrália, o Rodrigo? É na cédula de papel, cara. E demora muito pra sair o resultado, não? Demorou 48 horas, eu acho. É mesmo? Mas é porque é pequeno, né? É rápido. Tem pouca gente, né? São 21 milhões de habitantes. Não, mas é muito menos do que o Brasil, né? Por exemplo. Verdade. O censo, ele demorava muito também. A eleição hoje em dia, no Brasil, ela é rápida por quê? Porque tem automatizado. Né? As urnas eletrônicas, né? Aí. Em 1887, isso é 7 anos depois do censo de 1880, o Hermann Rolerite criou uma máquina que ele chamou de máquina tabuladora. Por que máquina tabuladora? Porque a máquina fazia contagem e gerava uma tabela. Excel. Ele criou um Excel primórdio. Tá. O que ele fazia? Os dados, eles não estavam escritos no papel, eles estavam perfurados no papel. Vocês conhecem alguma coisa que perfura papel? Cartão e a máquina perfurado. do Fandango lá em cima, né? Olha a máquina de Jaguar lá na casa do cacete. Olha a máquina de Babbage, certo? Que usava cartão perfurado. Então o Rolerite, ele criou o seguinte. Carlin Babage. Então o Hermann Rolerite, ele criou um negócio onde ele botava os dados num cartão perfurado. Aí era só ele colocar o cartão perfurado na máquina e a máquina totalizava esses números. Só como curiosidade, ele conseguia ler de 200 a 300 cartões por hora. Já era bastante coisa, né? É verdade. É bastante coisa. Então, a invenção de Hermann Rolerite, é óbvio, fez com que o censo durasse de 7 anos, o anterior, que levou o tempo, para 2 anos e meio. Em 1890. Melhorou pra caramba, pô. Mesmo assim, ainda tá muito defasado, né? Mas pra época, absurda. E aí, Hermann Rolerite, ele começou a ser contratado pra fazer essas máquinas. Olha que maneiro. E aí ele inventou, em 1896, uma empresa chamada Tabulating Machine Company, né? Companhia da máquina tabuladora, onde ele vendia essas máquinas para outras empresas. E aí, olha só, cara, Hermann Rolerite, vocês acham que ele ficou rico com esse invento dele? Nenhuma. Ficou, cara, ficou. Ele ficou muito rico. Porque é o seguinte, ele não era mais um funcionário do Census Bureau. Ele era um cara, era um dono de uma empresa, ele era um empresário que vendia máquinas. E ninguém construía máquinas tão bem quanto ele. E aí, em 1911, ele se juntou a mais 2 empresas. Então, a Tabulating Machine Company se juntou com a International Time Recording Company. O que essa empresa fazia? Ela marcava tempo. Ela era especialista em registradores de tempo. E também com a Computing Scale Company, que era um instrumento de aferição de peso. Então, ele fazia organização de dados, né, contadores. Se juntou a uma empresa de registrador mecânico de tempo e uma empresa de aferição de peso.
Então eles começaram a construir máquinas cada vez mais completas. Concorda comigo? Sim, sim. Então, eles mudaram o nome da empresa. Então juntou a Tabulate Machine com a Time Recording e com a Scale, eles juntaram e criaram a Computing Tabulating Recording Company. Olha que bonito. Falta de criatividade. Era CTR. Só um parênteses aí. A Dercy Gonçalves já tinha nascido nessa época aí. Já tinha? Já. Já tinha. E olha a curiosidade. Em 1920, o Brasil contratou a CTR para fazer o censo no Brasil. Prestando atenção, essa é a primeira vez que o Brasil aparece na história e ele tá contratando, não tá fazendo nada. Novidade. Então, em 1920, o Brasil contratou os serviços da CTR. 4 anos depois, a CTR mudou de nome. Porque CTR era... Olha o nome. Computing Tabulating Recording Company. Ela mudou o nome para um nome mais chique. International Business Machines Company. Agora sim virou. Faz a sigla dessa empresa. IBM. Rapaz, isso não é demais? Caramba, meu queixo caiu agora, pô. Agora foi louco. Cara, eu nunca soube o que significava IBM. Também não. Isso eu já sabia. Olha só, cara, isso é um tapa na cara de quem tá achando o podcast chato, cara. Gente, podcast... A minha... Podcast histórico. É chato mesmo, cara, porque é história. Você fica na ideia assim, é coisa passada, não tem importância. Tem sim, cara, porque se você entra num ramo da tecnologia, se você entra em qualquer área na sua vida, sem conhecer a história daquilo que você tá estudando, cara, você é um profissional incompleto. Eu, pelo menos, acho isso. Acabamos de constatar aqui o surgimento de um império que até hoje é gigantesco, que é a IBM, que surgiu em 1880 com um carinha que tava dentro de uma empresa lá de censo, uma empresa estatal, fazendo conta, não ficou satisfeito com o que estava passando na vida dele e resolveu inovar. E ele criou nada mais, nada menos que a IBM, cara. Quantas vezes, cara, você tava parado pensando assim, eu vou criar um projeto. Ô, Renan, você tem seus projetos, Luiz tem seus projetos, Rafa tem seus projetos, Rodrigo tem seus projetos. Você fica imaginando que algum projeto seu na sua vida vai se tornar alguma grande empresa? Claro, todos. Mas todo mundo acredita nisso, não acredita? É verdade. Tem que acreditar, pô. Você nunca pode entrar numa coisa pensando assim, eu vou viver pro resto da vida pequeno. Não, cara, você tem que acreditar, você tem que crescer. Então aí vai um recado, cara, é sério. Esse podcast tá sendo sério, mas eu acho que ele tá sendo muito, ele vai acrescentar muito aí na história do Guanabara.info. Eu acredito tanto nos meus projetos que eu falo que eu vou ter o meu primeiro milhão antes dos 30 anos. Rapaz. Aí, se Deus quiser. E eu apoio. Eu já perdi o bonde, então, porque eu já vou fazer 31 e ainda não tenho o primeiro milhão. Eu tenho 30, então nós estamos na mesma, Rodrigo. Mas não tem. Se lascou, mas ó, acreditem nos projetos de vocês, cara. A gente tá participando de um projeto que pode virar uma grande empresa, cara, que é o Guanabara.info. Se Deus quiser, eu tô acreditando nisso. Tá, vamos parar de churumelas. Então entendemos como é que surgiu a IBM? Sim, senhor. Quem quer mexer na máquina agora? Eu. Luiz. Aperta aquele botão vermelho ali, Luiz. Não. Vou botar aqui, olha lá, vou escolher uma data aqui pra gente ir, ó. Já vamos avançar um pouquinho, pouca coisa, 1930. Vamos pra Alemanha agora. Primeira aparição da Dercy Gonçalves na TV. Vamos lá. 1930 é a nossa última parada pra não encher o saco de vocês, certo? Voltamos pra Alemanha. Estamos na Alemanha de novo e vamos falar sobre Konrad Zuse. Quem? Conrado Zuse. Tá. Zuzu Anjo. Zuzinha, pô. Zuzinha. Então, Konrad Zuse. Velho Zuza. Velho Zuza. Conrad Zuse. Atenção, vai passando o tempo, os caras vão tendo menos profissão. É verdade. Não, mas é isso mesmo, cara. Antigamente não tinha muita coisa que fazer. Então as pessoas faziam muita coisa ao mesmo tempo. Então, mas agora não, agora já tá organizado. Ou não faziam absolutamente nada. Verdade. Konrad Zuse, ele era um engenheiro alemão. E ele foi o primeiro cara... Percebam o seguinte, até agora nós falamos em computador. Surgiu algum computador? Não. Não. Então nós vamos, esse primeiro episódio da história, que pode ser o último, mas pode ser o primeiro, né? Depende do que vocês vão dizer. Né? Se vocês gostaram, diz lá, continua. Senão, ó, chato pra cacete, para com isso. Konrad Zuse fez o seguinte, ele pegou uma invenção da época, que foi o relé. Né? Em 1930 já tinha sido inventado o relé. O que é um relé, Rafa? Você consegue me explicar? Um relé, liga e desliga. Eu sei. Ele é um eletroímã, ele é um imãzinho, ele é um eletroímã e tem contato. Pra um barulho chato. Isso aí. Me diz onde é que tem relé. No notebook que tem, cara. Notebook? Carro? Tá maluco? Onde tem, cara? Tô falando, cara. Onde tem relé no seu notebook? Pode ter certeza que tem. Eu ouço o barulho dele. Que barulho.
Cara, tô falando sério, cara. O notebook dele é de 1938, né? Cara, tem relé. Quando eu boto a força, o cabo de força e tiro, ele tem a diferença de um relé. Não é no notebook, maluco. É no estabilizador. É na fonte, Não, cara, eu não tô usando o estabilizador, cara. Tô falando sério. Vai ver Isso, compra o notebook e não usa estabilizador não, Anta. Legal, parabéns. Daqui a pouco você compra outro. Tá bom, compra pelo Guanabara.info. O relé, como o Rafa falou, usa em carro. Quando você liga a seta, não fica vendo aí, tec, 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 tec. O que é isso? É o relé. No seu não, no seu não. No seu Ele é um barulhinho gay. É boiolado. O meu faz. É porque é um relé magenta. Cara, eles substituíram um relé por um apito, cara, pra não incomodar. Que boiolagem. Mas tudo bem. Incomoda mais do que um relé. Me incomoda muito mais. Então, o relé, ele tem dois estados, aberto e fechado. Então, ele trabalha com dois estados. O que a gente falou que trabalha com dois estados? Os computadores? Computador, né? E aí, o seguinte, Conrad Zuse, ele fez um projeto de calculadoras automáticas. Isso é, você não precisava ficar girando manivela, não precisava ficar mexendo em agulha. Você botava o cálculo e ele calcularia automaticamente pra você. Isso surgiu em 1930 com Conrad Zuse. Então, ele fez uma máquina, ele fez várias máquinas, e o objetivo dele era vender pro governo alemão, certo? Pra ganhar dinheiro. Pra calcular o quê? Pra calcular a trajetória de foguete, pra calcular zonas de invasão e tudo mais. Por quê? Em 1939 começou a Segunda Guerra Mundial. Isso. Tá? Então, o Conrad Zuse fez várias máquinas. As mais famosas dele são as máquinas da série Z. Z1, Z2, que é Z de Zuse, né? Conrad Zuse, ele criou essas calculadoras, só que ele tentou vender pro governo alemão, só que o governo alemão não quis. Por quê? Porque ele falou assim, a gente não vai precisar de máquina nenhuma, cara, a gente vai ganhar a guerra em pouco tempo. O Hitler, não vou comprar essa porra dessa máquina aí, vou comprar máquina pra quê? Eu vou ganhar os Estados Unidos fácil, né? Vou ganhar a guerra facinho. Não comprou nenhuma máquina de Zuse. Assim, ele montava a máquina, funcionava, ele tentava vender, não conseguia, ele desmontava. As máquinas eram montadas, muitas máquinas foram montadas no quarto dele, só pra você ter uma ideia. Em 1941, ainda na Segunda Guerra, ele criou o Z3. O Z3 era uma calculadora que usava relé e ele trabalhava com um sistema binário de numeração. Ele tinha entrada, ele tinha processamento, ele tinha saída, assim como a máquina de Babbage. Só que uma curiosidade, pelas fontes que eu li, Conrad Zuse nunca entrou em contato com os estudos de Babbage. Nunca. Aí ele criou do zero, certo? Uma máquina que funcionava automaticamente, com relés, e trabalhava no sistema binário e fazia a conta. Ele criou o sistema binário? Não, ele não criou o sistema binário. O sistema binário já existia, tá? Sistema de numeração. Só que ele usou o sistema binário para representar sistema decimal, que é o que o computador faz hoje, certo? Baseado em sistema binário.